Estamos ao vivo aqui no Instagram Live, uma Wash Live. Deixa eu ajustar aqui o meu tripé. Seja muito bem-vindo. Irmã Ciara já chegou por aqui, irmã Ciara. Graça e paz. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Aí acho que vai ficar melhor. Eu já vou me mandar um convite. Pronto. Eu já vou lhe mandar um convite para irmã entrar aqui ao vivo comigo. Aceitar o convite aí e entrar ao vivo aqui comigo. Vamos falar hoje sobre capelania hospitalar. Os desafios da capelania hospitalar. Irmã Ciara, graça e paz, irmã Ciara, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me ouve bem? Ouço bem. Você me ouve? Ouço sim. Estou lhe ouvindo bem. Senhora, obrigado por ter aceitado. Eu estou ajeitando aqui a minha câmera. Obrigado por ter aceitado o meu convite. A gente está batendo um papo sobre capelania hospitalar, os desafios da capelania hoje. E eu queria começar esse bate-papo lhe perguntando quem que é a irmã Ciara. Quem que é a irmã Ciara? Fale um pouquinho da sua pessoa, o trabalho que a irmã realiza. Então, primeiramente, eu quero dar graça e paz aos nossos ouvintes. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Agradecer ao pastor Paulo essa oportunidade, principalmente a Deus. É com muito temor e tremor que eu estou aqui. Agradecer ao meu pastor também, pastora Leandro. Bom, quem sou eu? Eu sou uma filha de Deus, graças a Deus. Sou uma pessoa que quer fazer a vontade do Senhor. Eu amo fazer evangelismo, eu amo fazer capelania. E como é que surgiu a capelania na minha vida? Porque não foi uma coisa que eu tinha como objetivo de vida, né? E trabalhando em hospital, trabalhei no hospital por 13 anos, na prefeitura de Cubatão. Foi lá que eu senti um chamado para a capelania. Uma oportunidade que eu tive de subir no hospital, nos quartos, e fazer uma oração com um paciente. E eu fiz oração paciente, que era até conhecido, e quando eu saí, os demais pacientes perguntaram se eu não iria orar por eles mesmo, também, né? Eu falei, nossa, mãe, nossa, pai. E pedi outra vez essa oportunidade. Eu falei, pai, o senhor está chamando para fazer esse trabalho. Foi onde eu conversei com o meu pastor e nós fizemos o curso de capelania, isso fazem já uns 7 anos. E eu comecei com uma igreja. Por 5 anos nós fizemos capelania no hospital do complexo na Zona Noroeste. Aí depois começou a Covid e tudo, agora está meio impossibilitado de fazer esse trabalho. Mas foi assim, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e foi crescendo e cada vez mais. Cada vez mais a vontade de evangelizar em hospitais, e agora eu tenho outros objetivos também, presídio, eu tenho sempre vontade de fazer em presídio. E levar outras pessoas também, sabe? Às vezes, porque muitas vezes está no coração das pessoas e elas não sabem, né? E a gente levar a palavra, levar como é que se faz a capelania, o que é a capelania, para eles entenderem isso. E não tem coisa mais gratificante quando você fala com uma pessoa que ela aceita Jesus, e principalmente quando ela está no leito de enfermidade. Porque através da capelania a gente vai levar o conforto, a gente vai levar a palavra de nosso Deus, Jesus Cristo.
E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai buscar as pessoas nos últimos momentos da vida dela. É muito interessante porque a gente fala assim, quando é o melhor momento para se aceitar Jesus, né? E eles falam, o melhor momento é quando eu estiver morrendo, mas a gente nunca sabe quando é que a gente vai morrer, quando é que a gente vai partir para a eternidade. Então, é melhor a gente fazer a obra logo, aceitar Jesus e levar a palavra. Então, a irmã comentou que a irmã foi fazer uma visita, não é isso, para uma pessoa que estava no hospital, e aí outras pessoas pediram também uma oração ali, mas como que a irmã ficou sabendo do trabalho de capelania? Que esse era um trabalho que era realizado nos hospitais, um trabalho mais sistemático. Como que a irmã ficou sabendo desse trabalho? Qual foi o meio? Eu não sabia o que era, não sabia o que era capelania. Quando eu, trabalhando dentro do hospital, que eu fui em trabalho falar com esse rapaz, né, que a gente pegava a ficha de atendimento do paciente e para tirar uma cópia, ele teria que assinar a ficha. E como esse paciente estava internado e a família solicitou, então eu fui até o quarto dele. E quando foi que como ele era da nossa igreja, até daqui da Praia Grande, e eu perguntei para ele se ele queria uma oração, porque eu amo orar. Ele falou que sim, e os demais também falaram. Depois de uma semana aconteceu a mesma coisa. Eu falei, nossa, pai, já tem um propósito aí. Então eu desci para assistente social do hospital e perguntei como é que fazia para visitar os doentes e fazer uma oração por eles. Aí ela me falou, você tem que ter um curso de capelania. E falou, aí você pega um ofício do teu pastor, você pega a relação das pessoas que querem fazer esse trabalho. Aí foi que eu descobri o que era capelania. Quando aí eu fui ao meu pastor e falei, pastor, eu queria fazer essa capelania. Aí o que ele falou? Então você procure alguém que possa te dar esse curso. E na época, eu fiquei um ano procurando, não encontrava ninguém que pudesse dar o curso de capelania. Aí eu joguei no Google e veio o nome de um pastor. Foi onde nós entramos em contato com esse pastor. Fizemos o curso, fizemos estágio, só que esse pastor, eu acredito que eu deveria estar pensando em capelania militar, porque ele falou que ele não poderia dar uma credencial para a gente. Ele não falou em capelania civil, ele só falou na militar. Então, a gente ficou com um diploma, mas sem uma credencial. E o que aconteceu? O nosso pastor, ele fez o ofício, ele assinou, ele se responsabilizou. E eu fiquei 5 anos no hospital da Zona Noroeste. Só que a nossa lei, ela permite que o município regularize. E o prefeito de Santos regularizou. E ele falou que capelania teria que fazer capelões, com credencial. E eu não tinha essa credencial. Mas aí o que aconteceu? Eu fui para Missões e chegou o Covid. E a gente parou de trabalhar. Paramos de trabalhar com a capelania. Onde nós vamos voltar agora, que eu já até entrei em contato com assistência social, assim que acabar a Covid. Mas foi assim o meu contato. Eu não sabia o que era capelania. Eu sentia vontade de orar com ele. E eu queria me informar o que era. Então, até pelo que a irmã já comentou aqui, o tema da nossa live é os desafios da capelania hospitalar, né? Então, eu já consigo identificar, né, nessa nossa primeira conversa aqui, um dos primeiros desafios, que é a divulgação, né? Ou seja, a irmã falou que a irmã queria fazer o trabalho de capelania, queria fazer a evangelização, o atendimento religioso dentro dos hospitais, mas a irmã ficou procurando um ano alguém que ministrasse esse curso, que formasse pessoas. E aí, pela internet, foi que a irmã descobriu uma pessoa, né, um pastor, que ministrava o curso, mas ainda assim ele ministrava um curso meio confuso, que era o curso de capelania militar, e não entregava credencial. Então, acredito que começa
talvez aí um dos primeiros desafios é o desafio talvez do conhecimento das pessoas, de conhecerem esse trabalho, de saberem o que é capelania, a primeira pessoa precisa saber o que é, para depois ela ter o desejo de fazer. Não é isso? Você não concorda comigo? Concordo plenamente. E o senhor sabe que só com o curso que eu fiz com o senhor, eu fui descobrir, porque eu fiquei muito chateada, porque eu tive que largar o hospital, porque eu não tinha uma credencial. Eu fiquei tão triste que eu fui pedir para a faculdade, pós-graduação, em capelania. Mesmo eu só tendo seminário, mas como eu tenho um curso superior, eu pedi se eu podia fazer esse curso de capelania, para ser capelã numa pós-graduação. Foi aonde o seu vídeo, foi até pela minha irmã Alice, que ela me mostrou a propaganda da capelania do curso, onde eu entrei em contato com o senhor, e onde as coisas foram se enrolando, onde eu obtive até que pode sim ter uma credencial, sendo que nós temos a capelania militar e a capelania civil. Porque a capelania militar, dificilmente a gente vai conseguir, porque a gente não é militar, a gente não, né? Pelo menos os mais jovens ainda podem, mas a gente, já que tem uma certa idade que quer fazer, a gente vai para a capelania civil. E foi aonde que no seu curso, que eu obtive maiores informações. É interessante, porque justamente quando eu senti o chamado de Deus para formar capelães, porque eu já tinha feito a formação, eu fazia um trabalho de capelania individualmente, sozinho, eu ia sozinho no hospital, visitava, fazia essa prestação, mas eu não tinha esse projeto de formar capelães. Eu não tinha esse projeto, eu fiz para mim, né? Fiz a formação para mim. E aí, ano passado, o pastor Paulo, que foi a primeira turma nossa que a irmã participou, ele entrou em contato comigo com a mesma dificuldade que a irmã estava tendo, dizendo assim para mim: pastor, eu tenho um grupo de pessoas aqui na minha igreja que querem fazer o curso de capelania, mas eu não conheço ninguém que ministre esse curso, ninguém que dê a formação, e eu queria saber se aí no seu instituto o senhor ministra esse curso. E aí eu falei para ele: eu falei para ele, eu já fiz o curso, já fiz a formação, eu faço esse trabalho aqui individualmente, né, de visitação nos hospitais, já fiz muito trabalho de visitação nos presídios, mas eu não tenho esse curso ainda de formação. Aí foi aí que eu fui atrás de saber como que fazia para poder formar capelães, e fui buscar informação. E aí foi que o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo assim: olha, isso que eu estou plantando no seu coração não é apenas um curso para você dar uma credencial para as pessoas, mas é um movimento que eu quero despertar, para despertar a igreja nesse último momento, para ir atrás das almas, para ir evangelizar as pessoas. E isso veio muito forte no meu coração, e a confirmação, né, de que isso de fato era algo que Deus estava estabelecendo, foi a quantidade de turmas que foram surgindo, né? Da primeira veio a segunda, daqui a pouco veio a terceira, e graças a Deus isso está crescendo, e a gente está com várias cidades do Brasil. Eu vou falar em primeira mão aqui. Hoje eu fechei uma turma em Fortaleza, Manciara. Glória! Em outubro eu estou indo no Nordeste. É muito interessante, pastor, sabe? Porque eu gosto de missões também, e missões, eu percebi que eu gosto de fazer missões e fazer missões por minha conta própria. Então, eu já fui para o Piauí, eu já
fiz algumas missões por minha conta, porque eu gosto muito de viajar. E, de repente, essa Covid parou tudo, eu estou desesperada. E eu orei muito para Deus, eu falei, Senhor, me abre as portas. Na capelania, porque eu amo fazer capelania, me abre as portas. E eu vejo que Deus está unindo as duas coisas. Porque eu gosto muito de viajar. Se o senhor me falar, pastor, Ciara, vai lá para Fortaleza, eu vou pegar o meu colchãozinho inflável e vou pegar e vou embora. Eu fico um mês lá, eu fico até estabelecer o que tem que ter feito, eu não tenho problema contra isso, com isso. Eu pego as minhas coisas e vou embora e vou para onde for. E é uma coisa que está no meu coração. E eu vejo que o Senhor, ele sabe, ele está juntando tudo. Inclusive, curso de capelania. Uma vez foi na igreja, foi na nossa igreja, pedir autorização para o meu pastor, a Igreja da Paz. E eu falei, gente, eu não tenho credencial, eu não posso dar nem diploma para vocês. E eles falaram, não tem importância, a gente quer só o conhecimento. E eu fui lá, eu fiquei até meio com medo, né? Falei, nossa, se me aparece um capelão aqui, ele vai falar, o que você está fazendo aí? Mas foi uma bênção, aquela igreja também é uma bênção, tiveram várias pessoas que eu só ministrei, eu só falei a minha experiência e os procedimentos. E eu vejo que o Senhor está trabalhando em tudo isso. Ele está trabalhando em tudo isso, porque realmente eu tenho a vontade de fazer um grande exército de levar as pessoas a irem para hospitais, irem para presídio, sabe? Porque essa passagem que nós temos no Mateus 25, 35 e 40, essa passagem que Jesus se coloca no lugar do doente, Jesus se coloca no lugar do necessitado, Jesus se coloca no lugar das pessoas que estão na prisão. Quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor se coloca no lugar do prisioneiro, daquele que muitas vezes a gente não quer ter contato, porque matou, porque fez isso, fez aquilo, mas o Senhor não, o Senhor pede que a gente vá com amor até eles. Isso mexeu muito com o meu coração. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer presídio também. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui. O pastor, acredito que é o pastor Alan Maciel, da Igreja Vida Abundante, que está abrindo as portas para a gente fazer o curso lá também. O pastor Daniel Dantas, que entrou aqui também. A minha mãe chegou aqui também. Pastor Daniel Dantas foi meu professor. Esse Daniel Dantas é lá de Fortaleza. Ah, não é não. Entendeu? Aqui é de Praia Grande, mas é Daniel Dantas. Daniel Dantas é lá de Fortaleza. Um abraço a todo mundo aí que tá chegando aqui com a gente. Obrigado pelo prestígio de vocês. E então, realmente eu vejo esse desafio, né? Um dos principais desafios é a falta de conhecimento das pessoas do que é esse trabalho. Porque eu acredito que enquanto as pessoas elas não têm o conhecimento do que elas não vão despertar nelas o desejo de fazer. Né? Enquanto ela não sabe, enquanto ela não tem consciência da necessidade e consciência do que é esse trabalho, ela não vai despertar o desejo, ou seja, o chamado de Deus para ir fazer esse trabalho lá dentro dos hospitais, nos presídios. Tá? Eu acho que a gente podia listar aqui um segundo desafio, que é além. Então, o primeiro é o desafio de fazer com que as pessoas, os cristãos, eles tenham o conhecimento do que é a capelania. Né? Do que é a capelania. Segundo, eu acredito que é fazer as pessoas, depois que elas sabem o que é a capelania, sabem o que é esse trabalho, é fazer as pessoas quererem ir até esses locais. Porque, não sei se a irmã concorda comigo, mas uma coisa que eu vejo, na maioria, vamos dizer assim, que hoje eu vou jogar 80% das pessoas que fazem o curso, elas simplesmente, beleza, fiz o curso, tenho minha credencial, agora credencial na carteira, credencial na bolsa, e nunca mais ela
vai falar de capelania, ou ela não vai tomar atitude de ir lá no hospital ou de ir lá no presídio e falar assim, olha, eu queria fazer esse trabalho aqui dentro, como que faz, quais são as diretrizes. Acho que o segundo grande desafio é fazer a pessoa ir, né? Ela está credenciada. O que sair da casa dela para ir lá fazer esse trabalho? Eu acho, você vê que tem muitas pessoas que fazem o curso mesmo, e como eu falo, tem muitas pessoas que sentem vontade, mas eu via pelo meu grupo que eu tinha um grupo muito grande, mas de mim mesmo poucos iam, porque eles se sentem incapazes, eles não sabem, eles podem ter até o curso, mas eles não sabem, eles ficam com medo de como é que vão proceder lá, como é que vai ser. Chegando lá, será que eu tenho a capacidade de falar? Será que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Sabe? E eu via muito isso nas pessoas. O som tá bom, pastor? Eu estou escutando. Para mim tá bom. Então, eu queria falar para essas pessoas o seguinte. Jesus, o que Jesus, ele veio como, se eu tiver alguma coisa errada, você pode me corrigir, pastor. Jesus, ele veio como homem, e como homem, ele tirou toda a divindade dele. E como homem, o que ele fazia? Nosso Senhor, ele curou, ele ressuscitou, ele expulsou demônios, ele fez milagres tão grandes. Mas o que nós vemos na vida de Jesus Cristo? Nós vemos na vida de Jesus Cristo um homem de oração. O homem que se dedicava à oração. Ele sabia que a intimidade com o Pai era o que ia dar poder para ele, poder expulsar demônio, ter curar, pôr a mão, ter autoridade. Então, as pessoas, elas se sentem incapazes, mas se a gente tiver uma intimidade com o Pai, se a gente souber tomar posse da palavra, com certeza, porque eu desafio a cada capelão, se sabe como proceder dentro de um quarto. Não tem um padrão, não tem uma regra. Nós precisamos ficar dependente do Espírito Santo. E dependente do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de consagração. Não é só aceitar Jesus e achar que a gente pode chegar e colocar a mão para curar, para expulsar demônio. Não, a gente tem que ter intimidade com o Pai, a gente tem que estar na palavra, estudar a palavra, porque o Espírito Santo vai encher a nossa boca. Mas o Espírito Santo vai encher a gente de quê? Que a gente não lê a palavra, a gente não estuda. Então, quando a gente entra no quarto, a gente não tem nada preparado e a gente não sabe o que vai acontecer naquele quarto. Então, a gente tem que pedir, Espírito Santo, me ajuda, me dá discernimento, fala por mim. E as coisas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando. E todo o nosso temor, ele vai embora. Ele vai embora, porque não tem uma pessoa que vai saber, eu vou entrar naquele quarto, eu vou falar assim, 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 não. Porque o Espírito Santo ministra o que a gente vai ter que fazer naquele quarto. Muitas vezes a gente não tem nem que abrir a boca. Muitas vezes a gente só tem que ouvir o paciente. Outras vezes a gente tem que ministrar cura entre aspas, porque é um problema, isso aí é um aspecto que a gente, através do curso também, a gente explica como proceder. Mas é o Espírito Santo que fala se é perdão ou a salvação. Quantas vezes eu já não fui na UTI que o Espírito Santo falou, você vai orar para quê? Esse senhor, ele não vai falecer, não. Você pode abençoar ele, porque ele não vai falecer. Ou então, essa pessoa é perdão, fala sobre perdão. Ou essa pessoa é salvação. Então, é o Espírito Santo que ministra. Mas como a gente tem a certeza, a firmeza disso? É através de uma vida consagrada. Uma vida consagrada, chegar com receio, mas você coloca nas mãos do Espírito Santo e o Espírito Santo ministra. O Espírito Santo ministra. E muitas vezes a gente acha que a gente entra no quarto, igual uma vez eu estava no pronto-socorro da Zona Noroeste, que eu tomei uma senhorinha no pronto-socorro, várias camas, né?
E eu ministrando em cada cama, mas eu olhando aquela senhorinha. Quando eu olhei aquela senhorinha, eu falei, nossa, aquela senhorinha tem que falar de salvação, de vez em dia. Quando eu fui falar com ela, ela abriu a boca, aquela mulher era tão cheia do Espírito Santo que ela ministrou na minha vida, sabe? Foi uma coisa que a gente pensa que a gente vai para dar, para falar, e muita gente a gente vai para receber. Então, a capelania, não tem uma menina, moça ou rapaz que fez capelania que não sinta saudade hoje. Muitos deles falavam assim para mim, Kiara, eu tô com você por causa que eu tenho pena que você vai sozinha. E até quando eu soube disso, eu fiquei tão triste. Eu falei, não, capelania é chamado, como pena de mim. Mas hoje, ela sentindo a falta. Kiara, eu tenho tanta saudade daquele tempo que a gente fazia capelania, então elas dizem que ela tem chamado, sim. E que a gente muitas vezes acha que a gente não tem chamado. E um aqui que eu coloquei aqui, assim, será que todas as pessoas têm o dom de misericórdia? Porque a capelania é o dom de misericórdia. Na minha concepção, eu acredito que todas as pessoas têm dom de misericórdia. Porque à medida que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, à medida que você nasceu de novo, você tem o dom de misericórdia, porque você quer ser obediente ao Pai. O Pai fala, o mandamento qual é? Amar o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E o segundo, amar uns aos outros, como a si mesmo. Então, todo mundo tem o dom de misericórdia. Aquelas pessoas que têm receio, dê o primeiro passo. O primeiro passo é, vai procurar, vai junto com quem já foi. Vai que vocês vão gostar, porque é uma coisa que fortalece a gente, é uma coisa que dá uma alegria interior, é uma alegria que a gente não acha em lugar nenhum. Não acha em lugar nenhum. Com dinheiro você não acha essa alegria que fala aqui. Quando Jesus mandou os 70 discípulos, que eles voltaram com aquela alegria, é essa alegria que a gente sai do hospital. A gente sai do hospital com uma alegria que fica uma satisfação interior tão grande que só Jesus pode proporcionar. Verdade. Eu falei demais. Nada, imagina. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante. Talvez a dificuldade que o formado, o capelão formado, o capelão que recebeu a credencial, talvez a dificuldade que ele tenha de tomar atitude, de ir lá e fazer, é justamente essa insegurança de falar, eu aprendi na teoria, mas e na prática? Como que isso vai funcionar? É igual quando você está aprendendo a dirigir, você está tirando habilitação da autoescola. Você faz primeiro a parte teórica, você vai estudar sobre leis de trânsito, você vai estudar ali sobre legislação, sobre direção defensiva, você vai fazer uma provinha teórica ali, mas quando você vai para a prática, quando você entra dentro do carro pela primeira vez, né, e você vai engatar, você vai ligar o carro, só não ligar o carro você já fica com medo do carro sair andando sozinho. Então, essa insegurança, você vai vencendo ela como? Na prática, não tem jeito. Você vai vencer ela, vencer o medo, praticando. No comecinho vai ser difícil, e eu acho que é justamente isso. Se a gente tem alguém do nosso lado que já está mais experiente para conduzir a gente no início, eu estou falando como se eu fosse um capelão recém-formado. Então, se eu tenho alguém, eu recebi o meu certificado, peguei a minha credencial. Agora eu estou inseguro de como vai ser, mas eu tenho alguém que já tem mais experiência que eu, que vai comigo, então eu fico mais seguro com aquela pessoa. Aos poucos, eu vou perdendo aquela insegurança, eu vou vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que a maioria dos pacientes são extremamente receptivos, estão ansiosos por receber uma visita, estão ansiosos ali dentro para ouvir a palavra. E às vezes quando você entra, nossa, eles olham para você como se você fosse Cristo.
Nossa, não, pode falar. E aí eles, às vezes, abrem a vida deles e, como a irmã falou, a gente sai daquele lugar extremamente radiante, com uma gratidão enorme por ter sido canal de bênção para aquela pessoa. E aí aquele capelão, ele vai pegando confiança, vai pegando segurança, daqui a pouco ele está ajudando outros capelães também recém-formados, que estão também com a mesma insegurança. Então, eu acho que esse talvez seja uma forma da gente ajudar os novos capelães a vencerem esse desafio da prática, do saírem agora da formação e irem, de fato, para a prática. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu já falei para o senhor, pastor, porque eu acho assim, né? Sei lá, mas cada um que a gente dá o curso, parece que a gente pega amor àquela pessoa e quer estar junto com ela, quer caminhar junto com ela. Eu acho que é bem assim mesmo. A gente tem que começar. A Ciara, me ajuda aqui que nós vamos começar lá no hospital tal, vamos embora. Vamos, espera, a gente ministra, é que agora nós estamos em época de Covid, mas a gente ministra em alguma região, nós estamos precisando de um apoio aqui, porque a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como fazer, vamos embora, estamos juntos. Então, pastor, se o senhor me permite, eu acho que além do curso, eu quero dar apoio a todos eles. Se nós estamos, o senhor, sei lá até onde o senhor vai me mandar, mas aonde precisar, vamos lá em Fortaleza. Aí, de repente, está precisando que dê um apoio lá, porque eles estão querendo, mas eles não têm aquele temor ainda. Vamos embora, gente, vamos embora. E é muito interessante que esses desafios da capelania, quando o senhor colocou, eu estava pensando uma coisa, viu, pastor? Porque eu vejo os dois lados, porque eu já trabalhei em pronto-socorro e eu liberava as visitas para as pessoas, e muitas vezes para pastor. E eu agora sou capelã, agora eu estou do outro lado. E eu vejo o seguinte, um dos desafios, tanto do lado como o outro, é o respeito, sabe? Nós temos que respeitar os nossos enfermeiros, as pessoas que trabalham na linha de frente, sabe? Temos que entender, muitas vezes, que eles não barram a gente, muitas vezes, não é porque barra, porque não pode entrar, é porque muitas vezes eles estão ministrando algum remédio, eles estão dando banho nos pacientes. Então, eles falam assim, como eu falei muitas vezes, aguarda só um pouquinho, o senhor é um pastor, eu sei que o senhor pode entrar em qualquer hora, mas o senhor aguarda um pouquinho que estão dando banho no paciente. Então, quando a gente se coloca com respeito diante dele, ele tem respeito diante da gente, sabe? E muitas vezes eu tive já atrito como pastor também, porque eu falei, pastor, o senhor pode entrar o senhor e na UTI e mais dois familiares, olha quantas pessoas. Não, mas eu quero mais esse meu irmão aqui. Eu falei, pastor, é muita pessoa, então se eu ver com alguém de lá dentro, um parente, que ceda. E quando eu fui ver, ele mandou o rapaz entrar escondido. Quando eu cheguei na cena intensiva, tinha 4 pessoas. Então, eu acho que tem que haver um respeito mútuo. Porque a capelania, ela cuida não só do paciente, como ela cuida também dos familiares, ela cuida dos médicos, ela cuida dos enfermeiros. E onde a gente fez capelania, eles tinham prazer em pedir oração para a gente. Ora pela gente, no corredor, o pessoal da limpeza parava a gente, ora pela gente, ora pela minha família. Então, é um respeito mútuo que a gente tem que ter, tanto de um lado como do outro. E a gente, como capelão, a gente não adianta a gente só falar se a gente não fizer. A gente tem que viver o que a gente fala. A gente tem que viver o que a gente prega. Porque o que eles vão ver na gente é se a gente está fazendo o que a gente... Porque não adianta também estar no hospital ali, sair fora do hospital e não ter postura. Então, a postura é muito importante. O respeito, queremos
respeito, mas nós temos que dar o respeito a eles também, nós temos que dar o amor a eles, sabe? E muitas vezes, nossa, eles oram pela gente, como agora eu oro por eles, e eles sentem essa necessidade, eles sentem, precisam de carinho. Por exemplo, nós estamos em época de Covid, e eu fui lá no CREI, em São José, porque a gente estava orando na rua. E eu falei, não, eu vou levar um bombom para cada médico, cada enfermeiro, e com uma mensagem. E eu fui lá e falei com a pessoa, uma senhora responsável por tudo, era um fim de semana. E ela olhou assim para mim, mas quando eu falei, a senhora, o que você quer? Eu falei, eu quero orar com vocês e dar esse bombom para cada um de vocês. Aí quebrou ela começou a chorar, e começou a falar das dificuldades que eles estão enfrentando. Então é isso que a gente tem que fazer, é esse amor que a gente tem que levar, sabe? A gente tem que levar o amor e não querer entrar de força, entrar de qualquer jeito, temos que respeitar eles também. Não, isso é fundamental. Eu tive um episódio que foi no finalzinho de 2019. Eu até criei um e-book, um artigo contando essa história de uma irmã nova convertida que a filha teve um quadro de pneumonia e ficou na UTI aqui em São José dos Campos. E aí eu fui visitar, entrei dentro da UTI pediátrica e aí orei pela Maria Helena, era o nome da criança, ela tinha 1 ano e acho que 1 ano e meio. E naturalmente, quando eu entrei na UTI pediátrica, tinham mais 7 crianças que estavam internadas na UTI com as mães lá presentes. Então eu fui na Maria Helena, né, orei pela Maria Helena, mas eu tive a oportunidade de conversar com cada mãe que estava lá e orar por cada criança que estava lá. Então fui passando de jeito, perguntando por que aquela criança estava ali, qual era o problema dela. E aí eu orei pelas mães, muitas mães choraram muito, se emocionaram muito e tal. Isso foi uma questão. Aí quando foi acho que umas 2 semanas atrás, eu fui fazer uma visita aqui na UTI de um hospital chamado José Afonso, em Jacareí. Fui fazer uma visita para uma irmã que está entubada, está inconsciente. Então fui lá orar, entrei lá dentro, e aí orei por ela, e aí eu naturalmente, de uma forma espontânea, saí, depois que orei por ela, fui no leito do lado. E quando eu fui no leito, a enfermeira veio e falou assim, não pode. Falou, você não pode passar de leito em leito. Você tem que ir só no paciente que você veio visitar. Aí eu parei e falei, não, me desculpa, desculpa, não sabia, não tem problema, não, é norma do hospital. Eu falei, não, sem problema. E peguei e fui embora. Então, essa questão que você está falando, de respeitar os profissionais, as normas de cada hospital. Então, eu podia falar, não, eu sou capelão, estou aqui dentro, eu vou orar. Não é assim. A gente tem que manter esse respeito, realmente. Um terceiro desafio, que eu até comentei com você, que isso foi algo que tem me surpreendido, que é a resistência de alguns líderes em levar o curso de capelania para a igreja. E eu entendo, porque eu já fui pastor de igreja, e você fica receoso quando alguém que você não conhece, você não sabe de onde você não sabe a história, você não sabe, né, a procedência da pessoa, vem querer trazer um curso, né, para a sua igreja. Peraí, o que ele vai ensinar? Vai ensinar uma heresia para as minhas ovelhas? Vai trazer alguma coisa que vai confundir a cabeça das pessoas? Então, eu entendo essa parte. Entendo essa parte do cuidado realmente de falar, não, eu preciso saber quem que é essa pessoa primeiro, o que ele ensina primeiro. Mas eu vou ser sincero, eu tenho a minha admiração, vamos dizer assim, a minha surpresa é de
encontrar resistência de pastores conhecidos, entende? Pastores conhecidos, pastores que a gente convive, que a gente conhece, e que sabe a nossa história, sabe quem a gente é. Quando a gente fala assim, pastor, vamos levar o curso lá para o seu povo, o senhor empresta o templo para a gente fazer esse trabalho. Ah, não, pastor, vamos esperar mais um tempo, né? Vou pensar direitinho, vou falar com a igreja lá, né? Ver se o pessoal quer. E é interessante. É um desafio que eu acho muito triste isso, sim. Acho muito triste. Eu acho muito triste. Eu vejo que nem todos os pastores são evangelistas, e isso me dói o coração, porque eu acho que todo pastor tem que ser evangelista, na minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que todo pastor tem que ser evangelista. Todo pastor tem que procurar por vidas, sabe? Todo pastor tem que... porque o ID não é só para nós que é evangelista, né? Não é só para nós. O ID é para o pastor, é para o levita, é para o rapaz da limpeza, é para todos nós. Quando o senhor, se nós estiver lá em cima, o senhor não vai querer saber que eu limpei o banheiro toda quinta-feira. Ele não vai querer saber disso. Ele quer saber das vidas, sabe? E é uma coisa que entristece o nosso coração. Porque a gente vê que a gente faz curso de capelania, curso de evangelismo mesmo, não aparece ninguém. Não aparece ninguém, nem do maior, nem do menor. Então, isso é uma coisa que dá tristeza no meu coração, pastor, porque eu acho que todo pastor tinha que ser evangelista. Todo pastor tinha que colocar primeiro cursos de evangelismo, capelania, prisional. Tem pastor que fala que você está louco em entrar em prisão. Pastores que falam isso para mim. Falei, não, eu quero entrar em prisão, eu quero sabe, ser a primeira, sabe aonde? Eu quero ser a primeira no inferno. Eu não quero ser a primeira no céu. Porque o céu, eu já recebi, o meu nome já está escrito no livro da vida. E eu quero ser a primeira do inferno. Para quando o Satanás olhar para mim, tremer. Mas não por mim, porque eu nada sou. Mas por Jesus, pelo nome de Jesus. Sabe? Que pelo nome de Jesus eu vou até o fim. Então, eu acho que todo pastor tinha que ter isso. Todo pastor tinha que solicitar. A sua agenda, se acha que está cheia, devia estar lotada. Sabe? Porque levar nos hospitais, sabe? Eu fico muito triste, porque eu acho que a gente nunca pode desistir de ninguém. Nunca podemos desistir. Se o Senhor manda a gente ir para o hospital para entrar numa UTI, é porque Ele quer que no último momento a pessoa tenha a oportunidade de falar, não, Senhor Jesus, o Senhor me perdoa. Infelizmente, ela desperdiçou a vida dela, mas eu quero agora, eu creio no Senhor Jesus, eu peço perdão. O Senhor quer isso da gente. O pastor nunca poderia desistir de ninguém. Isso entristece o meu coração. Sabe? Porque o pastor tinha que ser evangelista. O pastor tinha que ser o primeiro a dar cursos, primeiro a promover nos jovens esse sentimento, despertar nos jovens essa vontade de fazer isso. Sabe? E isso a gente não vê. Não vê? E por isso eu acho que o Senhor está apertando a gente. Sabe? Eu acho que com essa Covid, com esse... Agora pernilongo, chikungunya, com tudo, o Senhor está apertando a gente, para a gente despertar, para que a gente possa despertar. Agora, quando começou essa Covid, pastor, eu falei, nossa, nós vamos ter um avivamento agora, vai ter avivamento. E o que eu estou percebendo? Justamente o contrário, as pessoas se fecharam em si, principalmente os pastores que queriam ficar à frente. Eles se fecharam em si, eles estão apavorados, eles estão com medo, a gente ora, a gente entende. Mas eles têm que desafiar. Vamos embora, gente. E eles não, eles têm medo. Então, meu coração se entristece também com as dificuldades que a gente arranja de fazer um curso de capelania, de fazer um curso de evangelismo, de levar as pessoas estão temorosas, as pessoas estão com medo. Normal que elas estejam com medo. Mas nós vamos para frente, porque ninguém vai morrer antes da hora. Cada um vai morrer no momento certo. Se tem pessoas nossas morrendo, é porque o Senhor está chamando.
Eles não têm menos fé ou mais fé que a gente. O Senhor está chamando os seus também. A gente tem que se precaver. Se você não tem que se precaver, temos que falar, orar e vigiar. A gente tem que vigiar e orar. A gente tem que vigiar. Então, a gente tem que preparar, colocar máscara, colocar álcool e se precaver, mas não podemos parar. Isso que nós não podemos, é parar de fazer a obra, sabe? E, infelizmente, isso é uma coisa que no meu coração fica não terem a prioridade de vidas. Tem a prioridade de vidas para um batismo no final do ano, mas não tem prioridade, não é uma coisa que é uma consequência. Batismo no final, não sei na sua igreja, a minha igreja é no final do ano. Mas é uma consequência, gente. Não é um objetivo primeiro. Não, nós temos que batizar. Não, nós temos que evangelizar. Se tiver, por isso que eu falo, a capelania, infelizmente, não felizmente, é a gente não vê os nossos frutos. Porque a gente vai no hospital com diversas pessoas de diversas regiões. Então, o que eu fazia? Toda semana tinha muitas pessoas que aceitavam Jesus. Sempre teve muitas pessoas que aceitavam Jesus. O que eu fazia? Eu falava, você tem igreja, você mora onde? Eu moro lá em Cubatão. Eu não vou mandar uma pessoa de Cubatão vir aqui para São Vicente, na minha ou não, em qualquer igreja que for. O importante, eu falava, é você ir numa igreja evangélica. Lá em Cubatão eu tenho uma lá que eu posso indicar, você quer? Então eu até colocava, e a pessoa falou, não, então qual que é? E eu dava o telefone, eu pedia para o pastor entrar em contato, ou então eu falava, tem uma igreja evangélica, assim, porque o importante não é placa de igreja. O importante é Jesus Cristo, sabe? Muita gente, eu já entrei em quartos que tinha igrejas que eu falava, nossa, que bênção que você faz aqui, vamos orar junto? Eles saíram sem responder. Gente, o que é isso? Eu quero orar junto, nós somos tudo um corpo. Nós somos um corpo de Cristo. Então, infelizmente, às vezes não dá para ver os frutos, porque a gente semeia, o outro que vai cuidar, o outro que vai colher. E eu era muito cobrada nisso, sabe? Mas aí, às vezes eu ia, poucas vezes, que eu ministrei, o pastor falou, Ciara, tem uma pessoa que quer falar com você. Eu falei, pastor, mas eu não conheço ninguém dessa igreja. Quando eu vi, era uma moça que eu falei no hospital para ela, ela estava se separando do marido, ela ficou curada, ela voltou com o marido, e o marido dela era o braço direito do pastor. Então, o Senhor me mostrou, falou, você pode não estar vendo os frutos, mas você tem frutos. Sabe? E isso é uma coisa que na capelania, se a gente for querer procurar frutos, sabe? Depende, a gente tem que fazer a obra, os frutos vão vir, porque a palavra nunca volta vazia. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela tem o seu objetivo. Então, é uma coisa muito triste, sim, pastor. Muito triste, e nós não temos pastores evangelistas. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. O Marcos Saraiva escreveu aqui, todos temos que ser evangelistas, nossa agenda tem que ser o reino. Eu queria, se quiser, fazer uma pergunta, seja para a irmã Ciara, seja para mim. Aqui embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação. Você pode clicar nesse balãozinho e escrever uma pergunta que a gente lê aqui e responde ao vivo. Parece que não, mas a gente já está 50 minutos aqui nessa live. A live tem duração de 1 hora aqui no Instagram. E passa rápido, né? Parece que não, mas passa rápido. E um outro grande desafio, Ciara, a gente já falou de 3, né? Três desafios. Né? Um é fazer a pessoa conhecer o que é capelania, até para ela poder se sentir motivado e sentir um chamado de Deus para ir para os hospitais, para os presídios, para os asilos, enfim. Então ela precisa saber o que é capelania. Então o primeiro desafio nosso é fazer esse movimento chegar nas pessoas. As pessoas terem o conhecimento do que é o trabalho de capelania. Segundo,
né? O segundo grande desafio é fazer a pessoa, depois que ela se formou, tomar a atitude de ir, né? Ela não apenas ficar no campo teórico, mas ir para a prática. Terceiro desafio é a questão dos pastores, né, que alguns ainda têm uma certa resistência, e por um lado a gente entende, mas por outro a gente não entende às vezes. Mas um quarto e talvez o maior desafio, tá, que eu enxergo, que é o seguinte: estudando muito sobre o assunto, eu participei de um treinamento de capelania com a Sociedade Bíblica do Brasil, foi, acho que sábado passado, um treinamento online, e ali eu pude enxergar o tamanho da necessidade. Porque, por exemplo, existem capelanias que elas são focadas em apenas uma ala. Por exemplo, existem capelanias que são focadas apenas na área pediátrica, apenas com crianças. É um ministério de capelania voltado apenas para crianças. Crianças com câncer, crianças que às vezes moram dentro do hospital, né, por causa de uma doença que elas têm, que elas não podem sair do hospital. Então, são capelanias que elas vão focadas só naquela ala, na ala de crianças. Existem outras capelanias que são focadas na área de queimados, pessoas que, por algum motivo, sofreram um acidente, estão na ala de queimados, que é uma ala extremamente difícil, porque as pessoas sentem muita dor, as pessoas têm um complexo consigo mesmas por causa, às vezes, da aparência que fica comprometida. Então, tem capelanias que elas focam trabalhar dentro dessa ala, a ala de queimados. Outras dentro da ala de traumas, né? Da ala de ortopedia. Então, eu vi o tamanho da necessidade, a abrangência do trabalho, e eu falei, gente, é algo muito grande, é muito trabalho para poucas pessoas. Muito trabalho para poucos trabalhadores. Outros, né, que a capelania é focada apenas para o prisional, apenas para o sistema prisional. Então fazem um trabalho focado apenas no trabalho prisional. Isso é um desafio enorme, porque como Jesus disse, a seara é realmente grande, o trabalho é realmente enorme, mas são poucas pessoas para se disporem para trabalhar. Pensando até no prisional. A gente vê prisional mulher, dentro de mulher vê as grávidas, a gente pode até ir subdividindo, né? Sim. Tem a parte que é com dependentes químicos, casas de recuperação, ou seja, pessoas que... Ontem eu tive ministrando numa casa de recuperação, aqui em São José, e eu fui com um pastor que ele é voltado para isso. O chamado dele é para trabalhar com dependentes químicos. É um chamado que ele tem. Então é um desafio enorme. E queria, irmã Ciara, que a irmã fizesse aí, a gente tem 6 minutos para terminar a live. Queria que a irmã fizesse um apelo, de verdade, para as pessoas que, não só aquelas que estão aqui com a gente agora, mas aquelas que vão assistir depois essa live. Essa live depois ela vai para o YouTube, vai para outros canais, então outras pessoas vão ser alcançadas. Eu queria que a irmã falasse desse trabalho para essas pessoas. Eu queria falar para cada um que está assistindo, que vai assistir, porque tudo isso a gente já passou também. Alguns passaram outras coisas. Por
exemplo, quem que já não ficou doente? Quem que já não precisou de um consolo? Quem que já não precisou de uma palavra? Sabe? Então, muitas vezes a gente pode se sentir incapaz, mas é o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo, se a gente pedir para o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. Então, se você que está ouvindo, fala, puxa vida, eu não sou capaz, tira isso da sua cabeça. Tira isso, porque é Satanás que está falando isso no teu ouvido, meu irmão, minha irmã. Porque você é capaz, sim. Você é capaz de levar um amor àqueles que estão necessitados. Você é capaz de levar uma palavra, porque é o Espírito Santo que vai guiar. Olha, nós não podemos esquecer que quem consola não somos nós. Quem consola é o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, você experimente, faça um curso. Eu não sei como proceder na entrada dentro do hospital. Tem algumas regras, algumas normas, sim, de não sentar na cama, de respeitar o enfermeiro, de fazer isso, fazer aquilo. Por isso é que nós temos curso. Mas experimenta para você ver. Porque uma vez a gente já ficou doente, uma vez a gente já sentiu a necessidade de um consolo, de um amigo, e muitas vezes a gente não teve isso. Então, a capelania proporciona para que aqueles que estão no hospital, que muitas vezes estão abandonados, muitas vezes eles estão tirados das ruas, eles precisam de uma palavra, eles precisam de um carinho, eles precisam... Quantas vezes eu me perguntei o que você está precisando? Ele falou, eu estou precisando de uma escova com uma pasta. Uma coisa tão insignificante para nós, mas para eles significa muito. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, vamos procurar dar o nosso amor, porque o que a gente tem de mais precioso é o amor. E o amor para aqueles que estão necessitados. Hoje a gente pode levar o amor, mas amanhã a gente pode estar precisando desse amor também. Então, eu também peço para cada pastor ele rever, sabe? O porquê, no seu interior, a barreira, o que prende eles de não deixar, não conhece o curso, vai conhecer. Não conhece o pastor? Vai conhecer, vai se informar quem é o pastor, qual é o curso, e deixa a tua igreja se desenvolver nisso, porque é isso que o Senhor está precisando, é isso que o Senhor está pedindo agora, para ninguém ficar parado. Acha que o convite da vida é para quê? Não é para ficar trancado dentro de casa, é para a gente levar a palavra para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão morrendo sem salvação. E, como fala, se você não se preocupar com o teu vizinho, com aquele que está na rua, com aquele que está doente, então você está mais doente do que aquele. Por isso, meu irmão, você é capaz, sim. Dê o primeiro passo que o Senhor vai dar 2, 3 na sua direção. Amém? Eu não sei se vai acabar o tempo. Amém. Marcelo, a gente tem 2 minutinhos aqui para encerrar. Eu queria agradecer de coração pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre esse assunto aqui tão importante, tão significativo. E eu creio que é só o início de algo muito grande que Deus está preparando. E a única coisa que Deus precisa são pessoas dispostas. A única coisa que Ele precisa. São pessoas que digam, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando Ele disse para Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então a única coisa que Ele precisa é de alguém que diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto. É verdade, pastor. Porque se a gente tem um vazio dentro da gente, né? Porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração e a gente tem um vazio. E esse vazio só é preenchido com Jesus Cristo. E é mais preenchido ainda quando a gente faz a obra, porque não tem alegria maior. Se você nunca experimentou isso, de falar a palavra com uma pessoa, dela aceitar Jesus, essa alegria que você tem no seu coração é a maior alegria que não existe preço. Eu quero que você experimente isso. Me coloco à disposição de qualquer um que queira ir, que queira experimentar, que queira fazer o trabalho. Porque
É a maior alegria, é a maior satisfação. Esse vazio do teu coração é preenchido por Jesus Cristo, que eu posso te garantir. Amém. 30 segundos. Senhora, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Meus irmãos, vocês que estiveram aqui com a gente aqui, com esse bate-papo. Obrigado a todos vocês. Irmã Alice, mãe, pastor Daniel Dantas, todo mundo que participou com a gente aqui. Até uma próxima. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Tchau. Tchau.